Salve, salve! Seja bem-vindo a mais uma aula de Biologia. Eu sou o professor Rafael Marques e vou conversar um pouco com vocês sobre a parte de Química Inorgânica das células. Mais especificamente, a gente vai falar sobre água. Se liga só! Maravilha, tchutchuco! A primeira coisa que a gente vai precisar saber sobre a água é que ela é a substância química mais abundante da matéria viva. De longe é a substância mais abundante, girando em torno de 75% da composição das células, até mais ou menos 85%. Claro que esse valor ele pode variar para mais ou para menos, mas dentro de uma média, a gente tem basicamente essa porcentagem. Isso mostra, moçada, a importância da água para o funcionamento dos sistemas biológicos. Agora, para que a gente possa entender como a água funciona e como a água participa do funcionamento das células, primeiro a gente vai ter que entender um pouco sobre as propriedades químicas da água. E a primeira coisa, né, tchutchuco, isso aqui é muito batido, em relação à composição, onde ela vai apresentar oxigênio e hidrogênio, né? São dois hidrogênios ligados a um oxigênio e que essa ligação se dá por um tipo de ligação química chamada de ligação covalente, onde você vai ter compartilhamento de elétrons entre esses átomos envolvidos. Ai, Rafa, eu queria lembrar como é que fica lá a estrutura da água. Mostra para mim. Mostra para mim. Vem cá, fofinhos, ó. A gente vai ter mais ou menos o seguinte, ó, a gente vai ter o oxigênio aqui, ó, na conversa, né? E ele vai lá, ó, moçada, fazer duas ligaçõezinhas, onde em cada uma dessas ligações a gente vai ter um hidrogênio aqui na brincadeira, tá? Uma coisa muito legal sobre isso é a gente lembrar de uma propriedade dos elementos da natureza que é chamada de eletronegatividade. Nossa, Rafa, de onde você tirou esse nome tão esquisito? Ah, eu tirei lá das aulas de química e eu lembro que eletronegatividade é uma propriedade que todos os elementos têm capacidade, né, de puxar os elétrons para perto de si. Quanto maior a eletronegatividade, maior é a força que ele puxa os elétrons para perto dele. E eu vou te dizer o seguinte, moçada, o oxigênio é um dos elementos mais eletronegativos da natureza e ele com certeza tem uma eletronegatividade maior do que a do hidrogênio. Resultado disso, fofinhos, é que o oxigênio vai puxar o elétron muito para perto dele, com muita força para perto dele, e o elétron tem carga negativa. Então o resultado disso é que o oxigênio ele vai ficar lá, ó, repleto de cargas negativas. E é por esse motivo que a gente pode dizer que o oxigênio representa aquilo que nós chamamos de polo negativo da molécula de água. Ah, tá, Rafa, peraí, deixa eu ver se eu entendi. O oxigênio puxa o elétron para perto dele, é isso? Aham. E o elétron é negativo, é isso mesmo? É. Então a gente vai ter um excesso de cargas negativas próximo ao oxigênio. É isso mesmo? É isso mesmo, fofinhos? Oh, meu Deus do céu! Ah, Rafa, mas e o hidrogênio? O que vai acontecer com ele? O hidrogênio, tchutchu, ele só tem um elétron. E esse um elétron foi puxado para longe. O resultado disso é que o hidrogênio perdeu a sua carga elétrica negativa e ele vai ficar só com os prótons que têm carga positiva. Ah, Rafa, entendi! Então vai ficar próximo aos hidrogênios apenas os prótons e isso vai trazer uma carga positiva aqui para os hidrogênios. É isso mesmo? É, tchutchuco. Uhum. Então você tem o polo negativo aqui em cima e aqui embaixo a gente vai ter o famoso polo positivo. Ah, acho que estou entendendo, Rafa. Olha só, moçada. Como existem dois polos, um positivo e um negativo, a galera lá da química gosta de dizer que a molécula da água é um dipolo. Ah, ficou fácil. Dipolo são dois polos, positivo e negativo. Quem é o negativo, Rafa? Oxigênio. Quem é o positivo? É o hidrogênio na brincadeira, tá?
Por essa configuração química que a água apresenta, é possível que duas moléculas de água interajam por um tipo de interação chamada de pontes de hidrogênio, que a galera da química está preferindo chamar atualmente de ligações de hidrogênio, tá? Rafa, como é que funcionam essas pontes de hidrogênio? Bom, moçada, basicamente o que vai acontecer é uma interação entre duas moléculas de água através dessas cargas que a gente observa distribuído lá na molécula, e à medida que se estabelecem essas pontes de hidrogênio, as duas moléculas de água acabam se apresentando de forma mais unidas, né, e mais coesas. E essa coesão, portanto, pode ser chamada de força de coesão. Rafa, então quer dizer que a força de coesão ela é mantida pelas pontes de hidrogênio que ocorrem entre duas ou mais moléculas de água. É isso mesmo? É isso mesmo, Tchutchuco, maravilha, hein? Ô, Rafa, me mostra melhor como é que vai ficar essa confusão toda. Olha só que legal aqui, moçada. Aqui eu tenho a molécula de água. Vou lembrar uma coisa interessante para você, que o oxigênio ele tem dois pares de elétrons livres. Então isso significa dizer que, na verdade, o oxigênio tem duas cargas negativas lá na brincadeira e que cada uma dessas cargas pode interagir com uma carga positiva de um hidrogênio de outra molécula. Então, se a gente começar a imaginar, Tchutchuco, ó, que existe uma outra molécula de água aqui bem pertinho dela, a gente imagina o hidrogênio dessa outra molécula de água e a gente percebe que a carga positiva do hidrogênio e a carga negativa do oxigênio acabam interagindo. Então você vai ter lá a famosa ponte de hidrogênio unindo essas duas moléculas. Rafa, essa carga negativa pode fazer uma ponte de hidrogênio também? Pode, fofinho. Olha que legal, ó. Ela também vai conseguir fazer uma ponte de hidrogênio com outra molécula de água vizinha lá na conversa, ó. Então a ponte de hidrogênio vai entrar aqui. Tá, Rafa, peraí, deixa eu ver se eu estou entendendo. Aqui eu estou vendo uma molécula de água, é isso mesmo? Uhum. E aqui eu estou vendo uma molécula de água imaginária, é isso mesmo? Uhum. E eu estou vendo essas duas moléculas interagindo por meio de uma ponte de hidrogênio. Sensacional, Tchutchuco! Então, tem uma ponte de hidrogênio aqui, uma ponte de hidrogênio aqui. É possível, olha só que bacana, moçada. É possível que se a gente pegar, ó, outra molécula de água, colocar aqui, ó, vamos colocar aqui aquela carga negativa do oxigênio, e aí eu percebo que é possível mais uma ponte de hidrogênio bem aqui. É mesmo. Dessa vez entre a carga positiva desse hidrogênio e a carga negativa do oxigênio da outra molécula de água. Rafa, aqui também pode acontecer a mesma coisa? Pode? Pode, fofinho. Ó, olha que legal. Ó. Outra molécula de água, aqui os elétrons livres, as cargas negativas e a ponte de hidrogênio vem aqui. Rafa, entendi agora. Então quer dizer que uma molécula de água é capaz de fazer até 4 pontes de hidrogênio? É isso mesmo, fofinhos. Agora, uma coisa muito bacana, vou dar uma fugida aqui da biologia, vou entrar bastante aí na parte de química. Uma curiosidade bem legal, rapaziada, é essa observação que a gente trouxe aqui para você em relação às condições para a formação de pontes de hidrogênio. Não é qualquer molécula que consegue fazer ponte de hidrogênio. Muitas conseguem, mas não é qualquer uma. Então existem algumas exigências, né? Algumas condições para que uma ponte de hidrogênio possa acontecer. E entre essas condições, a primeira delas é que você precisa ter um hidrogênio ligado a um elemento mais eletronegativo do que ele. Ô Rafa, na molécula de água, a gente tem hidrogênio ligado a um elemento mais eletronegativo? Tem. O hidrogênio está ligado ao oxigênio. Maravilhoso. Segunda condição, interagir, né, com oxigênio ou nitrogênio de outra molécula. Tchutchuco. Rapaz, acho que deu certo aqui, ó. Então você tem hidrogênio
livre aqui na brincadeira, na verdade hidrogênio ligado a um composto mais eletronegativo, que está interagindo, por exemplo, ó, com o oxigênio de outra molécula. Então, cada uma dessas ligações aqui acaba sendo considerado uma ponte de hidrogênio. Ô Rafa, mas lembra para mim aí, é só a água que consegue fazer ponte de hidrogênio? Não, fofinhos. Vamos lembrar aí, ó, que as proteínas conseguem fazer pontes de hidrogênio, né? A gente vai lembrar do famosíssimo ácido nucleico, né? Lá do DNA, o RNA da vida. Eles também conseguem realizar pontes de hidrogênio, mas isso são coisas que, obviamente, a gente vai deixar para conversar em aulas futuras, tá? Então, a gente chegou à conclusão que as moléculas de água realizam até 4 pontes de hidrogênio, né? Pode ser 0 pontos, 1, 2, 3 ou até mesmo 4. E o mais legal é que essa força, essa energia envolvida nessas pontes de hidrogênio está muito relacionada com a determinação do seu estado físico. Então, a diferença da água líquida para a água no estado de vapor, a água no estado sólido, é apenas a quantidade de pontos de hidrogênio que ela realiza. E aí, para a gente conseguir entender melhor, eu trouxe aqui alguns exemplos que a gente vai fazer uma relação entre a temperatura do ambiente, o grau de agitação das moléculas de água, o número de pontos e a coesão, né? A força de coesão que existe entre essas moléculas e, obviamente, o seu estado físico. Então, quando a gente pensa aqui, ó, em ambientes de baixa temperatura, o grau de agitação das partículas é mais baixo. E isso permite que essas moléculas consigam fazer muitas pontes de hidrogênio. Se eu estou mais paradinho aqui, ó, eu consigo dar uma mãozinha aqui, embaixo, o outro, e aí a gente fica super ligado, você tem uma grande coesão. Como eu estou muito coeso, dificilmente eu me movimento. E aí eu vou manter a forma e isso caracteriza, portanto, um estado físico sólido da água, que é o nosso famoso gelo, né? Ô, Rafa, se tu pudesse representar para mim aí essas moléculas, como é que tu representaria? Ó, a gente representaria mais ou menos assim, ó, uma molécula de água bem aqui, ligado com outra bem aqui, com mais uma bem aqui, com outra aqui, aqui, ó, bem organizadas, formando lá, moçada, muitas, né, pontes de hidrogênio, o que garante que essas moléculas estejam bem paradinhas. E aí você acaba tendo lá uma forma fixa, né? Que caracteriza, portanto, lá o nosso amiguinho que a gente chama lá de gelo na conversa. Maravilha, fofuchos e fofuchas? Agora, quando a gente começa a aumentar essa temperatura, o grau de agitação também aumenta. Então eu começo aqui, ó, eu começo a me agitar, as pontes de hidrogênio começam a se desfazer, e aí você começa a ter cada vez menos pontes, cada vez menos coesão, e o grau de liberdade dessas partículas acaba se tornando bastante alto. Resultado disso, fofinhos e fofinhas, você não tem uma forma muito bem definida, e aí você acaba tendo o estado que a gente vai chamar de estado líquido. No estado líquido tem uma molécula aqui, tem outra bem aqui, tem uma mais ou menos aqui, tem outra aqui, ó, outra aqui, e elas acabam realizando poucas pontes, né? Imagina que essa aqui só conseguiu fazer uma ponte com essa aqui só conseguiu fazer uma ponte com essa com essa, e essas pontes, moçada, o mais importante disso não é exatamente o número de pontes, mas é que essas pontes elas são muito efêmeras, né? Elas são, inclusive, nossa, que sexy essa palavra, né? Efêmeras. Eu acho lindíssima. Então, você tem que uma molécula faz uma ponte aqui, daqui a pouco essa ponte se desfaz, ela liga com outra, daqui a pouco desliga e liga com outra. Parece micareta, né? Que você se junta aqui, se separa, se junta, separa. Oh, meu Deus do céu. Saudade da micareta, hein, tchutchu? Então, fofinhos, essa água aqui ligou com essa, mas daqui a pouco liga com essa, daqui a pouco com essa. Então, você não tem uma forma muito bem definida. Resultado disso, tchutchucos, você tem agora aqui a água
que a gente conhece de uma forma mais presente, né, no nosso dia a dia, que é a famosa água líquida, tá? E por último, tchutchucos e tchutchucas, a gente vai ter um ambiente de altíssima temperatura, um altíssimo grau de agitação, e isso faz com que todas as pontes de hidrogênio sejam rompidas. Então você tem sem pontes, né, ausência de pontes, não tem coesão. Quando essas partículas estão livres, com ausência de pontos de hidrogênio, aí você não tem forma definida alguma, né? E aí você acaba tendo estado físico gasoso. Ah, então a água ela consegue se apresentar nesses 3 estados físicos, não é isso? Uhum. Depende de quê? Pô, depende basicamente da existência ou não das pontes. Se tem muitas pontes, sólido. Se tem poucas pontes, pontes que eu faço ali de forma bem passageira, líquido. Se tem ausência de pontes de hidrogênio, então estado gasoso. Estado gasoso, essas partículas estariam assim, ó, bem agitadas, cada um foi para o seu lado e ninguém realiza ponte de hidrogênio com ninguém. E aqui então a gente vai ter o que nós chamaremos de vapor de água, que está presente principalmente na nossa atmosfera. Maravilha, tchutchucos? Então, essa foi a nossa aulinha sobre a introdução química aí da água. Espero que tenham gostado e vamos nessa, dar sequência aí aos próximos assuntos. Maravilha? A gente vai ficando por aqui, rapaz. Um grande abraço, até a próxima. Falou! Salve, salve! Seja muito bem-vindo a mais uma aula de Biologia. Hoje a gente vai dar sequência àquela aula sobre água, onde a gente vai conversar um pouco mais sobre as propriedades da água em relação aos seres vivos. A gente comentou que a água é muito importante para o funcionamento das células e aqui a gente vai mostrar como ela participa desse funcionamento. Então se liga aí! Maravilha, rapaziada! A primeira coisa então que a gente vai conversar é que a água participa de reações químicas. Só nessa brincadeira você já imagina a dimensão, né, da importância da água para o funcionamento dos seres vivos. A gente sabe que todos os sistemas biológicos eles funcionam graças a reações químicas, inúmeras reações químicas, que podem inclusive ser chamadas de metabolismo, né, ou apenas de reações metabólicas. Essas reações metabólicas é o que faz a gente permitir o funcionamento das células, a reprodução, o crescimento e todas as funções que a gente acaba chamando de funções vitais. E aí, Rafa, como é que a água então participa dessas reações químicas? Existem 2 maneiras que a água vai entrar participando dessas reações. A primeira delas, a gente vai trazer a participação da água de forma indireta lá nas reações. Na forma indireta, moçada, a gente vai lembrar que a água no estado líquido, ela não tem uma forma bem definida. Então as moléculas de água estão toda hora se movimentando, fazendo uma ponte de hidrogênio ali, uma ponte de hidrogênio acolá, e você acaba tendo sempre um movimento dessas partículas. Esse movimento acaba levando, o movimento das partículas de água, acaba levando também um movimento das outras moléculas que estão solubilizadas em ambiente aquoso. Quando você tem várias moléculas imersas no ambiente aquoso, essas moléculas elas não estão paradas, né? Elas estão constantemente se movimentando. Esse movimento é conhecido como movimento browniano. Nossa, Rafa, que nome esquisito! É verdade, tchutchucos, mas o conceito é super simples. Movimento browniano é esse movimento constante que as partículas apresentam, principalmente quando se encontram em meio aquoso, em água líquida, né? E aí, moçada, o que esse movimento browniano tem a ver com as reações químicas? É que lá, moçada, você vai acabar observando que quando as moléculas se movimentam, isso gera a possibilidade de colisões. E é durante essas colisões, durante lá, moçada, o choque entre essas 2 moléculas que estão em meio aquoso,
que a gente acaba observando a possibilidade de acontecer uma reação química. A gente lembra que às vezes uma reação precisa de uma colisão mais forte, às vezes uma colisão mais fraca, mas uma reação química ocorre, só ocorre, né, se ocorrerem essas colisões. Então aqui a gente tem, um esquemazinho aqui para a gente conseguir entender melhor. Então vamos imaginar que isso aqui a gente está representando a água líquida, né? Como se fosse uma piscina aí, né? Lógico, só como uma forma de representação. Mas imagina que essa água aqui está dentro das nossas células. Aqui a gente apresenta uma molécula azul bolinha, vamos chamar de molécula A. E aqui a gente tem uma molécula vermelha quadrado, vamos chamá-las de molécula B. Imagina lá, moçada, que essas moléculas estão, ó, se deslocando, se deslocando, se deslocando para todos os lados. Mas em algum momento elas acabaram, ó, tchutchucos e tchutchucas, acabaram colidindo bem nesse ponto aqui, ó. No que essa colisão aconteceu, deixa eu colocar o nome aqui, ó, colisão. No que a colisão aconteceu, essas duas moléculas acabaram reagindo. Rafa, e aí você reagiu bolinha com um quadrado. Essa nova molécula não é nem molécula A, nem molécula B. Vamos chamar de quê, Tchutchu? Vamos chamar de molécula C? Essa molécula C, portanto, é uma nova molécula que surgiu a partir da colisão que ocorreu entre as duas moléculas inicialmente. Então, quando não existe um ambiente aquoso, quando não existe água líquida, essas duas moléculas nunca iriam se esbarrar e, portanto, não haveria reação química. Por isso que os ambientes que têm ausência total de água líquida são ambientes considerados estéreis, né? Pensa na tua casa, moçada, os ambientes em que existe maior probabilidade de proliferação de bactérias. Aonde é que é? Rafa, é lá no meu banheiro e lá na minha cozinha. Mais especificamente, né, moçada, dentro do vaso sanitário, que tem muita água constantemente, na sua cozinha, principalmente na pia, que tem muita água, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com esses ambientes que favorecem a proliferação de bactérias por ser constantemente úmidos. Então, a higienização é importante. Né? Um outro contexto super interessante, quando eu vou procurar vida em outros planetas, a primeira coisa que eu procuro é água líquida, porque água a gente encontra em outros planetas, só que na maioria das vezes ela está congelada. Então água congelada não tem movimento, a gente viu na aula passada, as moléculas estão estáticas, né? Você não muda de forma, então não é possível haver colisões, portanto não é possível ter reação química, portanto, mais uma vez, não é possível haver funções vitais nesses ambientes, tá? Uma outra coisa que a gente vai conversar sobre a participação da água nas reações químicas é que ela também entra nas reações de forma direta. A água, ela pode participar como reagente ou como produto das reações químicas. Olha que legal isso aqui, ó. Eu trouxe aqui algumas moléculas, CO2, água, glicose e oxigênio, e a gente vai lembrar o seguinte, ó. Se a reação acontecer aqui para a direita, por exemplo, o CO2 está reagindo com água, formando glicose e oxigênio. Ih, Rafa, eu conheço essa reação. Essa aí não é aquela reação lá da fotossíntese, onde as plantas produzem glicose, produzem oxigênio? Exatamente, tchutchucos. Então a gente vai ter aqui, ó, fotossíntese. Olha que legal. E a fotossíntese, na fotossíntese, a água, olha que legal, a água é reagente. Ah, é mesmo, Rafa. A água está reagindo com o CO2, portanto, ela é reagente dessa reação. E se eu colocar a setinha no lado oposto aqui, ó, agora é a glicose que está reagindo com oxigênio, está sendo quebrada em CO2 e água. Rafa, eu lembro dessa reação. A gente chama de respiração celular. É ela mesma. Está tendo consumo de glicose, consumo de oxigênio. Estou quebrando, hein? Ó. CO2 e em água.
Então, essa reação aqui de baixo é a respiração lá, moçada, celular. E a respiração celular é um exemplo de reação onde a água participa como produto da jogada. Ah, tá. Inclusive, legal a gente mencionar isso aqui, ó. Perceba que o nosso organismo faz respiração celular, não é, Tchutchuco? O nosso organismo faz respiração celular. Ô, Rafa, então isso quer dizer que o nosso corpinho produz água? Produz, fofuxo. É aquilo que a gente vai chamar de água endógena. Nossa, que sexy, Rafa! Endo é dentro, gênesis, origem, endógena. Significa dizer que é uma água que tem origem dentro do nosso próprio organismo. Agora, a gente produz muito pouco, né? Para a gente conseguir suprir a nossa necessidade diária, a gente tem que ingerir água também, né? Agora, um detalhe muito legal é que existem alguns animais que vivem em desertos, olha só, tchutchucos, que ele nunca bebe água na vida. Toda a água que ele adquire, ele vem através de alimentos e a água metabólica, essa água endógena, produzida por algumas reações químicas. Então, veja que a água também pode participar como produto de reações. Isso é muito legal, tá? Um outro lance super bacana aqui, moçada, uma propriedade super interessante é que a água tem um elevado calor específico. Ai, meu Deus, Rafa, lá vem tudo de novo. Tchutchuco, calor específico. Vamos lembrar lá das aulas de física? Calor específico é o quê, rapaziada? É simplesmente o grau de dificuldade que uma molécula tem de mudar de temperatura. Quanto mais alto o calor específico, maior será essa dificuldade. Resultado disso, a água tem um alto calor específico, então ela tem uma grande dificuldade de mudar de temperatura. Tchutchu, se ela muda de temperatura de maneira muito difícil, olha só o que vai acontecer, ó. Isso gera uma grande estabilidade térmica ao organismo. A temperatura tem dificuldade de mudar, então a temperatura se mantém constante, tchutchuco. Isso é maravilhoso, sabe por quê, fofinhos? Porque o nosso ambiente interno, ele precisa dessa constância de temperatura para que a gente não tenha nenhuma temperatura alta demais a ponto de desestabilizar as nossas moléculas, nenhuma temperatura baixa demais. Sabe qual é o problema de ter uma temperatura baixa demais? É que uma temperatura muito baixa, ela reduz o grau de agitação das partículas. Se a partícula se agita menos, ela colide menos. E no que ela colide menos, eu tenho menos reação. Então esse gráfico aqui, a gente vai conseguir, deixa eu mostrar aqui o gráfico para vocês, né? Vocês não estão vendo aí, foi falha nossa. Mas esse gráfico aqui, ó, tchutchuco, o que a gente vai ter? Uma relação entre a quantidade de reações químicas e a temperatura. Olha que sexy isso aqui, moçada. Quando tu tem uma baixa temperatura, você tem poucas reações, é verdade. E quando tu tem uma temperatura muito alta, tu também tem pouca reação. O que eu preciso? De uma temperatura intermediária que vai garantir a possibilidade dessas reações químicas acontecerem. Então, temperatura muito baixa, pouca reação. Chegou perto da média, muita reação. Aumentou demais. Ih, fofinhos, diminui lá também a quantidade de reações químicas. Agora, por motivos diferentes, tá? Deixa eu te falar uma parada. Ó, quando a temperatura cai demais, a gente tem uma diminuição das reações químicas. Por quê? Porque aqui eu tive uma redução do grau de agitação das partículas e, consequentemente, eu tenho menos colisões. Menos colisões significa dizer que eu tenho menos reação. E aí, no caso, ó, moçada, a galera vai acabar chamando isso aqui, ó, de hipotermia. Rafa, é mesmo, né? A gente acaba morrendo quando a temperatura corpórea está muito baixa, né? É por esse motivo. Fofinhos. Temperatura muito baixa, agitação pequena, poucas colisões. Agora, Rafa, me diz uma coisa aí.
E se a temperatura aumentar demais? O que acontece? Fofinhos e fofinhas, isso aqui é um clássico dos clássicos aí dos vestibulares. Temperatura aumentou demais, vai acontecer uma parada conhecida como desnaturação. Desnaturação proteica. Ih, Rafa, agora eu não entendi mais nada. Moçada, por enquanto, vamos entender desnaturação proteica da seguinte maneira. Proteínas são moléculas que fazem parte das nossas células também. Elas são moléculas fundamentais. Eu gosto de dizer que as proteínas são as catracas da vida. E se essas catracas se desmantelam, o funcionamento das células deixam de existir. A desnaturação proteica é justamente o desmantelamento das proteínas que leva lá a sua perda de função. Então isso acaba, a desnaturação de proteína acaba reduzindo também a atividade de reações do nosso corpinho. É isso aqui, ó, que a gente vai chamar de hipertermia. Ah, Rafa, hipertermia é quando a gente está com a temperatura muito alta, né? É isso que acontece, por exemplo, lá na febre? É isso que acontece na febre, tchutchuco. Olha que interessante o que acontece com a febre, moçada. A gente tem basicamente dois tipos de febre no nosso organismo, né? As duas são o aumento da temperatura corpórea, mas a primeira é conhecida como febre fisiológica. É quando a nossa temperatura sobe até 38. Até 38 não é suficiente para destruir as nossas proteínas. Então a gente acaba tendo só vantagens com essa febre fisiológica. Por quê? Aumentou a temperatura, aumentou o grau de agitação das partículas, você aumenta a atividade de reação química, aumenta a atividade metabólica para você conseguir eliminar aquele parasita com maior facilidade. Então o corpinho aumenta a temperatura, aumenta a agitação das partículas, muita reação, eu consigo trabalhar mais rápido para eliminar o parasita. Agora, muito cuidado, tchutchucos, porque nem toda febre é fisiológica. Algumas delas podem ser patológicas, que são causadas pelos micro-organismos, vírus, principalmente bactérias. Aqui na febre patológica, a tua febrinha vai subir acima de 38. Ih, Rafa, acima de 38 é muito alto. É muito alto, tchutchucos. Resultado disso, acima de 38 já começa a dar errado, já começa a dar ruim. Por quê, fofinhos? Porque eu começo lá a ter desnaturação de proteínas. Então, acima de 38, eu tenho uma redução da atividade metabólica porque aconteceu a desnaturação das proteínas. Ê, fofinhos! Então, moçada, isso aqui foi o nosso assunto aí de água, tá? Aqui a gente trouxe algumas propriedades interessantes sobre o seu funcionamento no nosso organismo, né? Para dar uma fechada aqui, uma contextualizada melhor, vamos lembrar que essa estabilidade térmica evita que a temperatura caia demais e evita que a temperatura suba demais. Maravilhoso, moçada? Então, sabendo disso, tchutchucos, a gente consegue encerrar por aqui esse assunto de água e vamos ficando por aqui. Um grande abraço, até a próxima. Falou! Salve, salve! Seja bem-vindo a mais uma aula de biologia. E hoje a gente vai fazer resolução de questões sobre água, esse assunto que a gente acabou de estudar. Então vamos nessa! Maravilha, rapaziada! Então já vamos começar aqui na nossa primeira questão, que vai dizer o seguinte, ó. A água apresenta inúmeras propriedades que são fundamentais para os seres vivos. Qual dentre as características a seguir relacionadas é uma propriedade da água de importância fundamental para os sistemas biológicos? Então vamos dar uma olhada aqui, ó, rapaziada. Primeiro aí, ó, letra A, ele vai dizer que a água possui baixo calor específico. Opa, já parei por aqui. A gente conversou, moçada, lá nas nossas aulas, de que a água apresentava um alto calor específico. Aquela dificuldade de mudar de temperatura.
né? Quanto mais alto o calor específico, maior será a dificuldade que a água vai apresentar de mudar de temperatura. Então, essa letra A a gente já pode começar a descartar, tá? Mas vamos continuar lendo aí, ó. Pois sua temperatura varia com muita facilidade. É exatamente o contrário, beleza? Letra B aqui para nós, moçada. Suas moléculas são formadas por hidrogênio de disposição espacial linear. Ah, não, Rafa, tava tudo indo certinho, né? Ele errou aí no sentido de que a água apresenta uma conformação angular. O oxigênio vai estar aqui nessa ponta e os hidrogênios vão estar ligados lá, moçada, formando um ângulo lá por volta de 104 graus. Maravilha? Você lembra aqui, ó. Woman cry. Aqui é o oxigêniozinho, os hidrogênios. Então, a água tem uma conformação angular. Maravilha? Vamos continuar lendo? Seu ponto de ebulição é entre 0 e 100 graus Celsius. Olha só, Tchutchuco, vamos conversar um pouquinho sobre isso aqui. A parada é o seguinte, ó. Quando a gente fala em mudança do estado físico da água, do estado líquido para o vapor, por exemplo, a gente chama essa mudança do estado de vaporização. Essa vaporização pode acontecer de 3 formas, no caso da água. A primeira delas é aquela que nós chamamos de evaporação. A evaporação é um processo lento em que a água muda de estado físico do líquido para o vapor sem atingir 100 graus Celsius. Ali na temperatura ambiente mesmo, 26, 29 graus. Isso já é suficiente para fazer a água mudar de temperatura, só que mudar, perdão, de estado físico. Porém, é um processo extremamente lento e aí nós chamaremos, portanto, de evaporação. É quando tua camisa está, por exemplo, lá no varal e a água líquida da camisa, né, está se desprendendo para a atmosfera. Portanto, evaporação. Fechou? A segunda forma de mudança de estado físico da água é o que nós chamaremos de ebulição, que é o que está sendo trazido aí na questão. A ebulição é uma situação em que a gente aquece a água lentamente até 100 graus Celsius e quando ela alcança os 100 graus Celsius, ela começa a entrar em ebulição. É quando você começa a ver aquelas bolhas, né, de água se desprendendo para a atmosfera. Maravilha? E existe um terceiro ponto ainda, que é chamado de calefação, quando você tem um ambiente de temperatura extremamente alta e a água muda de estado físico de forma praticamente que instantânea aí na brincadeira, né? Então é quando você tem aquela chapa quente que você coloca a água e ela rapidamente lá, moçada, muda de estado físico. Vamos chamar isso aí de calefação, tá? Então vamos pensar o seguinte, ó. Evaporação pode acontecer a 26 graus Celsius, ebulição acontece em 100 graus Celsius e a calefação é quando você tem a mudança de estado físico acima de 100 graus Celsius, uma parada extremamente rápida. Maravilha? Então, ó, moçada, voltando aqui para a nossa letra C, ela está incorreta, tá? Na letra D, a gente diz que a água é um solvente limitado, não é verdade? A gente sabe que a água é um solvente universal e ela é capaz de solubilizar praticamente qualquer molécula que seja polar. Maravilha? E aí ela vai continuar e dizer assim, ó, pois não é capaz de se misturar com muitas substâncias. Que é isso? A água consegue se misturar com muitas substâncias, ela acaba sendo um solvente extremamente importante na natureza, né? E aí, moçada, sobrou apenas a letra E, vai dizer que a água possui uma alta capacidade térmica e é solvente de muitas substâncias. Tá maravilhoso, né? Quando ele diz que a água tem uma alta capacidade térmica, significa dizer que ela consegue reter muita energia antes de mudar de estado físico. Veja, a gente tem que aquecer a água a 100 graus Celsius até ela conseguir mudar de estado físico. Então, realmente, né, é uma substância que tem uma altíssima capacidade térmica. Maravilhoso. Então, questão 1, a gente vai ficar mesmo com a letra E. Fechou? Maravilha, tchutchucos. Bora dar uma olhada então agora na questão 2. A água, substância essencial para todos os seres vivos. Letra A, apresenta-se em quantidade invariável de espécie para espécie. Mentira, tá, tchutchus?
Vamos lembrar que espécies que vivem no mar, por exemplo, uma água viva, chega a ter 98% do seu organismo formado por água, enquanto você vê animais terrestres, eles acabam apresentando uma porcentagem mais baixa do que essa. Então, sim, a porcentagem de água ela varia de acordo com a espécie, tá? Letra B. Ela tende a aumentar o seu potencial nos tecidos com o passar da idade. Ô, Tchutchuco, deixa eu te falar uma parada aqui, ó. A quantidade de água em um organismo, ela varia também de acordo com o metabolismo. Quanto maior for a atividade metabólica, maior será também a quantidade de água que aquele organismo vai apresentar. Então, quando você pega um little baby, um tchutchuco, um bebezinho, ele vai apresentar uma porcentagem de água muito alta, chegando aí acima dos 90% de composição. Quando você vai para um idoso, por exemplo, essa porcentagem ela já começa lá a se apresentar em torno de 70%, 65%. Então, perceba que a porcentagem de água ela reduz à medida que a gente observa o avanço da idade, o que torna, portanto, essa letra B incorreta, tá? Letra C, fofinhos. Em geral, é mais abundante em células com elevado metabolismo. Maravilhoso! Tu pega, sei lá, moçada, um neurônio, ele vai apresentar uma atividade metabólica muito alta, então vai apresentar uma porcentagem de água também muito alta. Mesma coisa nos músculos, por exemplo. Agora, tu vai para uma célula do tecido ósseo, tem uma atividade metabólica mais baixa, então naturalmente a gente vai observar uma porcentagem de água também mais baixa. Letra D, com certeza. A letra C, com certeza, é o nosso gabarito. Maravilha? Na letra D, é considerado um solvente universal por ser uma substância apolar. Ui, tchutchuco, deixa eu te falar uma parada aqui, ó. A água é considerada um solvente universal. E o que isso significa dizer? Significa dizer que a água consegue solubilizar qualquer outra molécula que também seja polar. Se a substância for apolar, obviamente, né, a água não vai conseguir interagir. E, nesse caso, ela tem essa propriedade, né? A água é polar, portanto, ela solubiliza qualquer outra substância que também seja polar. Né? Ai, Rafa, não lembro o que é esse lance de polar. Ô, moçada, a gente viu na aula teórica, né? Os polos, positivo, negativo, né? Positivo no hidrogênio, negativo no oxigênio. A gente chamou até aquilo ali de um dipolo. Maravilha, moçada? Então a gente percebe que a água acaba sendo uma substância polar. Legal? Então, voltando lá para a nossa questãozinha, vamos pegar aqui o gabarito, portanto, letra C. Maravilhoso. Próxima questão, questãozinha número 3, questãozinha mais longa aí, ó, vamos dar uma lida. A água potável é o componente mais abundante da matéria viva e a sua ciclagem é fundamental para a garantia de vida no planeta. O ser humano adulto, por exemplo, é constituído por cerca de 63% de água, sendo que seu tecido nervoso contém 95% desse componente inorgânico. Só essas informações bastaria para a conscientização e respeito da preservação da água potável, mas podem se oferecer muitas outras razões, como as descritas a seguir. Dentre as razões constantes, nas alternativas propostas, assinale o que for correto. Maravilha! Vamos pegar então a primeira afirmação. Olha aí, ó, moçada. A água é essencial para a vida, uma vez que as reações químicas da célula ocorrem em meio aquoso. Tranquilo isso aqui, né? Vimos na aula teórica que a água realmente, né, participa de todas as reações, seja de forma indireta, servindo como um ambiente favorável para que isso aconteça, ou seja de forma direta, né, participando como reagente ou produto. Então tá maravilhoso essa afirmação de número 1. Vamos ver agora a afirmação 2. A água é formadora do líquido intersticial que banha os tecidos e é componente do sangue dos animais e da seiva, moçada, dos vegetais. Olha que legal, isso aí tá tudo certo, né? Talvez você tenha dificuldade aí em saber o que é esse tal
desse líquido intersticial. Nossa, Rafa, nunca tinha ouvido falar sobre isso. Moçada, o líquido intersticial é aquele líquido que se localiza entre uma célula e outra. Esse líquido ele nem está dentro da célula e nem está dentro de um vaso sanguíneo. Então ele fica ali no NEM, né? Entre uma célula e outra, a gente vai acabar chamando de líquido intersticial. Sabe quando você se sente inchado, né, com retenção de líquidos? É porque agora você tem um líquido que não está circulando no sangue e por algum motivo ele está ali, ó, entre as células, meio que estagnado entre as células, e aí por isso aquela sensação lá de inchaço, né? Então, bem tranquilo aí, moçada, essa afirmação número 2. Vamos ver a afirmação 4. O ciclo da água envolve a constante mudança de estado físico e a permanente troca dessa substância entre a superfície da Terra, os seres vivos e a atmosfera. Bom, a gente lembra do ciclo da água, né? Às vezes a água está no estado líquido, aí ela evapora, vai para o estado de vapor, aí às vezes ela condensa, volta para o estado líquido. É possível que ela congele também lá nos polos, né? Esse congelamento a gente vai chamar de fusão, quando eu saio do estado líquido para o estado sólido, né? O contrário também pode acontecer, a gente vai chamar de liquefação, que é quando essa água volta do estado sólido para o estado líquido. Então, realmente, você vê todas essas mudanças de estado físico. E repare numa coisa interessante aí que ele falou também na afirmação número 4, você tem a permanente troca dessa substância entre a superfície da Terra, os seres vivos e a atmosfera. Porque você lembra, moçada, que ora a água está no ambiente e ora essa água vai ser consumida por um ser vivo, né? Esse ser vivo, em algum momento, ele vai perder essa água por transpiração, na urina, nas fezes, e aí essa água retorna para o ambiente natural. Inclusive, é por isso que os ciclos da matéria, eles são chamados de ciclos biogeoquímicos, né? Você leva em consideração os aspectos químicos dessa substância, leva em consideração os aspectos geológicos do ambiente e leva também em consideração os aspectos biológicos dos organismos que interagem lá, moçada, com essas substâncias. Então, cara, essa afirmação número 4 aí, ó, ela tá bem tranquila aqui pra gente, hein? Bem de boas. Maravilha, vamos ler a afirmação de número 8 agora, vê lá. Muitas doenças dos países pobres estão relacionadas à água não tratada, à ausência de informação básica e às condições precárias de saneamento. Perfeito, né, moçada? Os países pobres, eles sofrem muito com falta de saneamento básico e por isso a água acaba se tornando um vetor, né, de transmissão de muitas doenças, né? A gente lembra, por exemplo, entre as viroses, a gente pode lembrar da poliomielite, né, que é transmitida através da água. Entre as bacterioses, a gente lembra de uma muito importante que é a cólera, né, uma bactéria que também é transmitida lá por ingestão de água contaminada. Entre os protozoários, existem várias protozooses lá que estão relacionadas com a transmissão através da água, entre elas a amebíase, né? Os cistos da ameba presente na água, quando são ingeridos, acaba lá permitindo que esse parasita se desenvolva no nosso organismo, né? Entre as verminoses existem muitas, né? Vamos lembrar aqui uma delas que é a ascaridíase, né? A gente faz a ingestão de água contaminada com os ovos da lombriga e entre muitas outras verminoses que também apresentam esse padrão de disseminação oral fecal, né? As fezes contaminam a água e eu acabo fazendo a ingestão dessa água contaminada. Então, problemaço aí nos países mais pobres, como o nosso, inclusive, né? Como é o caso do Brasil. Maravilha? Então, tchutchuco, a afirmação número 8 tá linda, né? Tá maravilhosa. Vamos ver então, moçada, agora a afirmação 16. A água tem pouca importância no controle térmico. Eu nem vou mais ler, viu, moçada? Nem vou mais ler. Poxa, a água tem uma importância gigante no controle térmico. A gente falou muito sobre isso na aula teórica. Vamos lembrar mais uma vez, ó, moçada. A água tem um alto calor específico. Ela tem uma dificuldade de mudar de temperatura.
E se a água não muda de temperatura, tchutchuco, ela mantém aquele ambiente com temperatura estável, né? Faz um teste depois, pisa no asfalto, vê a temperatura e pisa na grama depois. Temperatura muito discrepante, principalmente de meio-dia, o asfalto muito quente, tu pisa na grama, ela tá ali, ó, tranquilinha, temperatura estável, nem subiu, porque a grama é um ser vivo e ela tem muita água. E a água garante, portanto, essa estabilidade. Fechou, moçada? Vamos voltar para lá? Vamos ver então a nossa próxima afirmação, que é a do número 32. É interessante notar que o oxigênio participa da composição da água, verdade, isso aí, da camada de ozônio também, é o O3, né? E é originado do processo de fotossíntese. Até aqui tá lindo, maravilhoso. Evidenciando que enquanto houver água e vida, essa camada não está ameaçada. Tchutchuco, muito cuidado com isso aqui. Veja só, a fotossíntese produz oxigênio? Produz, a gente viu inclusive na nossa aula teórica. A fotossíntese produz o oxigênio lá na atmosfera se transforma em ozônio. Tranquilo, beleza. Porém, dizer o que ele diz aqui, ó, lá no finalzinho, ó, enquanto houver água e vida, essa camada não está ameaçada. Meu amigo, enquanto os seres humanos estiverem intervindo no planeta da maneira que estão, a camada de ozônio ela pode ser ameaçada sim, né? A gente lembra dos gases CFCs que destroem lá as moléculas de ozônio na atmosfera e isso é um problemaço, né? Então, essa afirmação de número 32, ela não pode ser marcada, hein, tchutchucos? Bora ver a última aqui, que é a afirmação 64. A chuva ácida é originada da emissão de poluentes na atmosfera, como dióxidos de enxofre e nitrogênio, que em contato com o vapor de água produzem os ácidos sulfúrico e nítrico. Dentre os muitos problemas causados pela chuva ácida está a poluição dos reservatórios de água potável. Muito bacana essa questão, moçada. É uma questão que envolve aí conceitos de ecologia, mas eu posso só dar uma adiantadazinha bem rapidinha sobre esse lance aí da chuva ácida. A parada é o seguinte, moçada, você tem algumas indústrias que emitem alguns gases poluentes para a atmosfera, como é o caso lá dos óxidos de nitrogênio, né? O dióxido, trióxido de nitrogênio. A gente, inclusive, pode resumir isso aqui, ó, de uma maneira mais simples. Podemos resumir simplesmente com NOx, né? Os óxidos de nitrogênio. Quando essa galera aqui, ó, moçada, é emitida para a atmosfera, eles acabam reagindo com o vapor de água lá da atmosfera de uma maneira muito intensa. E no que eles reagem com água, tchutchucos, a gente começa a produzir alguns ácidos, né? Como é o caso lá do NOH-NO2, como é o caso do HNO3, ácido nitroso, ácido nítrico, né? Quando a gente começa a pensar, por exemplo, nos óxidos de enxofre, quando eles são emitidos para a atmosfera por essas chaminés, né, de indústrias e tudo mais, eles também reagem com água e o resultado é a formação de alguns ácidos também, né? O H2SO3, o H2SO4, ácido sulfuroso, ácido sulfúrico. E aí, Rafa, qual a relação desses ácidos com a chuva ácida? Oh, fofinhos e fofinhas, simplesmente esses ácidos aqui, ó, eles reduzem o pH da água da chuva e o resultado disso, moçada, é que você vai acabar apresentando aquele fenômeno que a gente gosta de chamar de chuva ácida. A chuva ácida, ela apresenta um pH menor do que 6,5, lá por volta de 6, mais ou menos. Então, de 6 para baixo, até 6,5, a gente considera
normal o pH da chuva, né? Abaixo de 6 a gente começa a se preocupar bastante, porque esse pH muito baixo aqui, ele pode ser corrosivo, né? Ele pode matar plantas, ele pode poluir as águas onde essa chuva está entrando em contato com o ambiente. Maravilha, fofinhos? Então a gente deu só uma pincelada rápida aqui, né? Nesses conceitos de ecologia, que é um conceito importantíssimo aí para as nossas provas, principalmente a do Enem. E sempre que a gente tiver oportunidade, a gente vai dar uma entrada aí nesses assuntos, né? Então, fofinhos, a afirmação de número 64, ela tá bem tranquila, né? Bem legal aí pra gente. Então, ficamos com 1, 2, 4, 8 e 64. Maravilha, tchutchucos? Então é isso aí, rapaziada. A gente vai encerrando por aqui a nossa aula de resolução de questões. Espero que você tenha gostado. E daqui para frente é resolver mais exercícios. Pega aqui na nossa plataforma e continue resolvendo os exercícios sobre esse assunto. Maravilhoso? Então, um grande abraço. Até a próxima. Falou! Salve, salve! Seja bem-vindo para mais uma aula de Biologia. Eu sou o professor Rafael Marques e vou trabalhar com vocês sobre a parte de Biologia Molecular, mais especificamente os compostos inorgânicos. E dessa vez, rapaziada, vamos brincar um pouco sobre os íons e os sais minerais. Vamos nessa! Maravilha, rapaziada! Voltando aqui para o nosso bate-papo, a primeira coisa que a gente vai discutir nessa aula é a diferença de conceito, né, que existe entre os íons e os sais minerais. Muitas vezes a gente confunde, né? A gente chama íons de sais, às vezes os sais de íons, é uma confusão maior do mundo, né? Então, para tirar essa dúvida, tchutchuco, a gente trouxe uma tabelinha aqui que a gente vai preencher e vamos conseguir diferenciar os dois, tá bom? Primeiro, moçada, quando a gente fala em sais, a gente está conversando sobre a forma insolúvel das moléculas. Quando eu falo, moçada, que é a forma insolúvel desses elementos, a gente está mencionando que eles não são solúveis em água, né? E por que eles não são solúveis em água? Porque, basicamente, essa rapaziada aqui é apolar, eles não apresentam carga aqui na conversa. Como eles não apresentam carga, como eles são insolúveis, eles não se desmancham na água, né? Eles não se solubilizam, eles não se desfazem em ambiente aquoso. Então essas substâncias elas são muito interessantes para formar estruturas rígidas do nosso organismo, né? Os nossos dentes, os nossos ossos. A gente teve uma aula sobre água há pouco tempo e a gente descobriu que o nosso corpinho é formado por cerca de 70% de água, né? Então qualquer coisa que seja solúvel dentro do nosso organismo vai se desfazer. E a gente não quer que isso aconteça, por exemplo, com os nossos ossos, né? A gente não quer que os nossos ossos sejam solúveis, então é importante que os nossos ossinhos sejam formados por sais minerais. Então, os sais minerais, eles vão ter uma função estrutural nos organismos. Calma que a gente vai conversar muito sobre isso ainda. Em relação aos íons, tchutchucos e tchutchucas, a gente vai lembrar que os íons eles são a forma solúvel dos elementos. Então, os íons eles são solúveis. Por que eles são solúveis? Porque, basicamente, eles apresentam carga. Carga positiva, carga negativa. Você vai lembrar que a água tem duas cargas também, né? Tem duas regiões, positivas e negativas. Então, qualquer íon, seja positivo ou negativo, ele vai interagir com a água de uma maneira bastante intensa, né? Por isso eles são solúveis. E no fim das contas, os íons eles não são bons para formar estruturas, né? Se eles são solúveis, eles não seriam lá interessantes para formar ossos e dentes, por exemplo. Então os íons eles basicamente terão função reguladora no nosso corpício. Lá vai lá, moçada, a gente comentar que os íons são reguladores. Maravilhoso, fofinhos e fofinhas. Agora, Rafa, fala para mim, quais são os principais elementos que vão formar
sais minerais, os principais elementos que vão formar os íons. É para isso que nós estamos aqui. Fofinhos, vamos começar conversando um pouquinho sobre sódio, potássio e cloreto. São 3 elementos importantíssimos. Esses 3 camaradas aqui, eles só são observados na forma iônica, né? E os 3 atuam no equilíbrio osmótico dos seres vivos. Ai, Rafa, eu não lembro mais o que é osmose. Lembra para mim? Lembra? Ai, eu lembro, Tchutchuco. Ó, coloquei uma observação aqui pra gente, ó. Osmose, fofinhos, é o movimento espontâneo de água que vai se deslocar do ambiente menos concentrado, um ambiente que tem menos soluto, né? Também conhecido como um ambiente hipotônico, para o ambiente mais concentrado, aquele que é mais rico em soluto. E aí, esse tipo de ambiente, ele vai ser chamado de ambiente hipertônico. Maravilha? Para a gente conseguir visualizar melhor esse movimento de água, a gente traz essa imagem aqui, onde eu estou representando um compartimento, sei lá, uma tapaué qualquer, uma tigela, e no meio dela eu coloquei uma membrana. Essa membrana é muito parecida com a nossa membrana plasmática. A diferença é que ela vai permitir o fluxo apenas de água e não dos íons, não do soluto, tá? E aí, imagina só, moçada, que a gente vai colocar água aqui nessa brincadeira. Ah, Rafa, tô vendo a aguinha aí. Tô vendo também. E aí eu vou colocar, moçada, muito, olha só, eu tô colocando muito soluto desse lado direito. Ah, tá, Rafa, então o lado direito, ele tá bem concentrado de soluto, não é mesmo? E o lado esquerdo, Rafa, como é que tá? Ah, eu vou colocar bem pouquinho, ó. Então aqui a gente tem 2 ambientes com concentrações diferentes. Ô, Rafa, posso dizer que o ambiente da direita é o ambiente hipertônico? Posso, fofuchos, ó. O ambiente hipertônico é o ambiente da direita. Ô, Rafa, e o da esquerda? Fala pra mim. Ah, tchutchuco, é o menos concentrado. Então vai ser considerado o ambiente hipotônico. Ô, Rafa, tu falou para mim agora há pouco tempo que a água tende a se deslocar do ambiente hipo para o ambiente hiper, não é isso? Então, o que vai acontecer? Naturalmente, a água tende, ó, a se deslocar nesse sentido aqui, tchutchuco, ó. Ah, Rafa, tô vendo. A água se desloca em direção para onde tem mais soluto, né? Exatamente. No final das contas, fofinhos e fofinhas, perceba que esse ambiente aqui da direita, ele ganhou bastante água. Então, a coluna d'água, ó, subiu alguns centímetros. O outro lado, Rafa, perdeu água, não foi? Perdeu água, então a coluna d'água, ó, desceu alguns centímetros aqui na brincadeira. Então, repare comigo, fofitos, que dependendo da concentração desses elementos, a água vai poder se deslocar de um ponto a outro, por meio de um processo que a gente conhece como osmose. Ô, Rafa, mas o que isso tem a ver com os seres vivos? Nossa, velho, tudo a ver, cara. Existem milhares de exemplos que a gente poderia trazer mencionando esse fenômeno de osmose acontecendo nos seres vivos, mas aqui eu trago um exemplozinho muito interessante, que é o caso de quando a gente faz o consumo excessivo de sal na comida, né? A gente sabe que o sal é rico em sódio, e quando a gente come muito sal, o nosso sangue fica assim, ó. Ah, Rafa, é mesmo, né? O nosso sangue fica rico em sódio. E as nossas células? Ah, as nossas células têm uma concentração pequena de sódio. Então, o que vai acontecer? Se tem mais sódio no sangue, a água vai sair das células e ir para dentro dos vasos sanguíneos. Rafa, qual que é o problema disso mesmo? Porra, 2 problemas, né, moçada? O primeiro é que o seu sangue tem água demais, né? Tem um volume de água muito grande.
e isso vai causar uma hipertensão naquele teu vaso. E, ao mesmo tempo, tu vai ter que as suas células perderam água, né? Então você acaba tendo uma desidratação celular. Por isso, fofinhos, que quando a gente come muito sal, a gente tende a apresentar pressão alta e muita sede, né? Já que as nossas células estão desidratadas, tá? Esse é só um contexto possível para tantos outros que a gente ainda vai discutir ao longo do curso de Biologia. Maravilha, tchus? Então vamos embora, vamos seguir viagem. Bom, agora falando somente sobre o sódio e o potássio. Aqui eu estava falando sobre sódio, potássio e cloreto. Agora falando somente sobre o sódio e o potássio, eu vou lembrar para você que esses dois camaradas aqui, ó, eles participam da condução do impulso elétrico lá nos neurônios. Nossa, Rafa, como é que o sódio e o potássio participam desse impulso elétrico? Ô, Tchutchu, a gente vai ter uma aula lá na frente para falar melhor sobre neurônios, impulso elétrico e tudo mais. Esse talvez não seja o momento de saber como o impulso acontece, mas é muito importante, nesse momento, que você saiba que sódio e potássio participam desse processo. Maravilha? Vamos esquecer um pouco o sódio e o potássio, vamos agora para um novo elemento. Vamos conversar sobre o cálcio. O cálcio é o seguinte, rapaziada, ele pode se apresentar das duas formas, tanto na forma de íon quanto na forma de sais, e a gente vai começar discutindo sobre o cálcio na sua forma de sal, na sua forma salina. Então, a gente vai conversar sobre os sais de cálcio. Tchutchucos e tchutchucas, vamos lembrar que os sais eles têm função estrutural. Então, os sais de cálcio eles formam estruturas de sustentação. Não é um clássico aqui. Temos dois exemplos. O primeiro exemplo é um camarada com esse nomão esquisito aqui, ó, conhecido como hidroxiapatita. Meu Deus, Rafa, que nome esquisito. É verdade, fofinhos, concordo com você. Hidroxiapatita. A hidroxiapatita tem como elementos o cálcio, né? Então tem 10 cálcios. Vai ter fosfato, PO4 aqui, PO4 existem 6 fosfatos aqui na composição. E vai ter duas hidroxilas, CA10, PO4, 6, OH2. E aí esse camarada ele vai ser encontrado nos nossos ossos e também nos nossos dentinhos, né? Por isso que o nosso osso e o dente são tão rígidos. Mas é claro, né, fofuchos, que a composição dos nossos ossos e dentes não é feita exclusivamente de hidroxiapatita. Existem vários outros elementos, mas o principal mineral, né, de ossos e dentes é a tal da hidroxiapatita. O segundo exemplo de mineral que o cálcio também faz parte é o famoso calcário, também conhecido como carbonato de cálcio. Na composição do calcário você vai ter o CaCO3 e esse camarada aqui, ó, moçada, ele vai fazer parte da estrutura de sustentação de muitos animais, principalmente lá os invertebrados. Então a gente vai ter que ele faz parte da concha dos moluscos, ele vai fazer parte do exoesqueleto dos artrópodes. Nossa, Rafa, que sexy, hein? Exoesqueleto, aquele esqueleto que reveste lá alguns animais, né? Os insetos, os crustáceos, né? Essa rapaziada toda. Ainda vou lembrar também que carbonato de cálcio faz parte do esqueleto lá, moçada, de corais, tá? E por último, sim, corais e esponjas. E eu vou lembrar também que ele vai fazer parte da composição da casca do ovo. Agora, meu amigo, preste muita atenção nisso que a gente vai conversar agora, que é uma parada que adora aparecer nos vestibulares e principalmente no Enem, que é aquilo que nós vamos chamar de acidificação dos oceanos. A acidificação dos oceanos, fofinho, ela está muito relacionada com o excesso de CO2 na atmosfera que, em segundo momento, se difunde para a água do mar.
Quando esse excesso de CO2 se difunde de forma intensa para dentro da água do mar, o que vai acontecer é que ele vai provocar a redução do pH do oceano. Você vai acabar tendo um processo conhecido como acidificação. Essa acidificação é um problemaço, moçada, porque ela vai provocar a desmineralização do calcário lá, e aí vai provocar a perda da concha dos moluscos, a perda do exoesqueleto, a perda do esqueleto de coral, perda do esqueleto de esponja. Então esses animais eles correm muito risco de vida e é muito provável que eles acabem morrendo. E você deve estar se perguntando, nossa Rafa, como é que o CO2 de repente vai formar um ácido dentro da água? Ô, tchutchuco, isso aqui é um clássico, ó. Trouxe aqui algumas reações para a gente analisar. Quando o CO2, fofinho, se difunde na água, ele acaba reagindo com a molécula da água. Lembra daqueles gases que a gente conversou na aula sobre água? Também reagiam com água e formavam ácidos, né? Os óxidos de nitrogênio, os óxidos de enxofre. Então, fofucho, o CO2 também reage com água e forma um ácido também na conversa. Esse ácido é conhecido como ácido carbônico famosíssimo H2CO3 aqui na brincadeira. Tchutchucos e tchutchucas, ácido que é ácido, ele se ioniza em meio aquoso. Então o H2CO3 rapidamente, fofinhos, se separa aqui ó, em íons H+, e em íons HCO3-. É isso que acontece quando um ácido se localiza em meio aquoso. Tá, Rafa, mas até agora não teve nenhum problema em relação ao calcário. Pô, vai ter agora, cara. Vai ter agora porque esse H+, que foi liberado aqui, ó, ele vai acabar, ó, vou vir para cá, ele vai acabar reagindo com o carbonato de cálcio. E no que ele reage com o carbonato de cálcio, ele tira o cálcio da jogada e reage com o CO3-. Então você vai ter lá que o cálcio se saiu da molécula e o hidrogênio entrou no lugar dele. E isso caracteriza, portanto, um processo de desmineralização. O calcário ó, se desfez em meio ácido. Então, muito cuidado com essas questões, principalmente aquelas que falam de ecologia e meio ambiente, relacionando aí ó, a emissão de CO2 na atmosfera e desequilíbrios no planeta. Os desequilíbrios provocados pelo CO2 na atmosfera não se limitam apenas ao aquecimento global, por exemplo, né? Ele também está associado com esse problemaço aqui, que é a tal da acidificação dos oceanos e a morte aí, principalmente dos corais. Maravilha, tchutchucos? Então essa aqui foi a nossa primeira parte aí da aula sobre sais minerais e íons. A gente vai dar sequência conversando sobre outros elementos que também são importantíssimos. Falou? Então a gente vai ficando por aqui, tchutchucos. Um grande abraço. Até a próxima. Falou! Salve, salve! Seja muito bem-vindo a mais uma aula de biologia. E nessa aula a gente vai dar continuidade àquele bate-papo sobre sais minerais e íons. Se liga que tem muita coisa bacana. Maravilha, meus tchutchucos! Então, começando aqui o nosso bate-papo, a gente vai pegar, moçada, os outros íons que a gente ainda não conversou. Na verdade, a gente vai iniciar pelo cálcio, né? O íon cálcio, que a gente ainda não havia discutido na aula anterior. A gente havia falado sobre o cálcio na sua forma de sal mineral. Lembrando que os sais de cálcio estão relacionados com a formação de estruturas rígidas e que o íon cálcio ele vai ter uma função regulatória no nosso corpinho. Então a gente vai perceber que o cálcio ele vai participar de um monte de coisa interessante. Ele é um íon meio que Highlander, né? Power Ranger mesmo. Participa de vários processos, como é o caso da contração muscular, né? Você vai lembrar toda vez que estiver falando uma questão sobre contração muscular e estiver envolvendo algum íon,
esse íon com certeza, moçada, vai ser lá o cálcio na brincadeira, tá? Coagulação sanguínea, você vai lembrar que a vitamina K participa da coagulação, mas o cálcio também entra naquelas reações que a gente acaba chamando de cascata de coagulação sanguínea, tá? E por último, fofinhos, lembre-se também que o cálcio vai fazer parte, né, do processo de comunicação sináptica lá, principalmente entre neurônios, neurônios e células musculares, né, neurônios e células de glândulas, tá? A gente ainda vai conversar muito sobre tudo isso, a gente ainda vai conversar muito sobre contração muscular, coagulação sanguínea, esse lance dessas sinapses. Nesse momento eu queria que você fixasse apenas que o cálcio vai fazer parte de tudo isso. Maravilha, tchutchu? Um outro lance, um outro íon super bacana é o íon magnésio, tchutchucos. O magnésio, moçada, ele vai participar de dois processos importantíssimos nos seres vivos. Magnésio vai participar da composição da clorofila. Ah, Rafa, eu lembro a clorofila, aquele negócio lá das plantas, né? Tchutchu, clorofila é a parte verde da planta, entendeu, cara? Clorofila, moçada, vai ser um pigmento responsável pela absorção da luz do sol. E nesse caso, o magnésio vai entrar na composição. Inclusive, é o próprio magnésio que traz essa coloração esverdeada para a clorofila e a clorofila, por sua vez, traz a coloração esverdeada para as folhas, para o caule, dependendo de onde lá ele está presente, tá? Mas eu vou lembrar também que o magnésio também vai fazer parte de um componente das nossas células, que são chamados de ribossomos. Os ribossomos são estruturas que estão localizados dentro das células, de todos os seres vivos, inclusive, e vai estar relacionado com o lance da síntese de proteínas. Síntese proteica é uma aula que a gente conversa muito sobre esse fenômeno, é um processo extremamente importante para o funcionamento dos sistemas. Por enquanto, eu queria que você lembrasse apenas que o magnésio também entra lá na composição dos ribossomos. Maravilha, tchutchus? Bom, o nosso próximo elemento é o ferro. Ferro é um elemento importantíssimo e que a gente tem que conversar sobre ele de uma maneira um pouco mais aprofundada. Então eu vou comentar que o ferro ele pode ser encontrado de duas formas, né? Ele vai ser encontrado na forma M, é chamado de ferro M, desse jeito aqui com H mesmo, né? Esse tal desse ferro M, ele também é conhecido como ferro orgânico, porque ele está associado a uma molécula orgânica famosíssima, que é a nossa querida hemoglobina. Ah, Rafa, hemoglobina eu lembro, é aquela que faz parte do nosso sanguinho, né? Tchutchuco. Inclusive a hemoglobina, né, vai estar relacionada transporte de oxigênio, transporte de gás carbônico, tá? E eu vou te dar uma dica aqui muito legal, Tchuco. O oxigênio ele é transportado na hemoglobina porque ele se associa ao ferro que está presente na hemoglobina. Então, o ferro ele é responsável por se ligar ao oxigênio e efetivar o seu transporte. Rafa, e o CO2? Como é que ele é transportado lá na hemoglobina? Tchuco. O gás carbônico ele não se associa ao ferro não, hein? O gás carbônico ele vai se associar aos aminoácidos da hemoglobina, que são outras estruturas que a gente no futuro também vai conversar bastante, tá? Nem precisa, gente, dizer, né, tchutchu, se o ferro M está associado à hemoglobina, nem precisa dizer que esse tipo de ferro aí, ele é encontrado em alimentos de origem animal. Animais, de repente, lá apresentam sangue, né? Na maioria das vezes o sangue contém hemoglobina e no fim das contas a hemoglobina contém ferro. Então quando a gente come um animal, esses animais, principalmente os vertebrados, a gente acaba fazendo a ingestão do ferro M, que é de fácil absorção lá no nosso intestino, tá? A outra forma, outra variação do ferro na natureza é conhecido como ferro não M. Ele é conhecido inclusive como ferro inorgânico e é inorgânico porque ele não está associado a nenhuma molécula orgânica, né? Ele vai ser encontrado em alimentos de origem vegetal, tchutchucos, e existem duas variações para esse ferro não M.
ele pode ser encontrado aqui, ó, na forma de Fe3+, que é chamado de ferro férrico, tá? Esse camarada aqui, ó, ele vai ter uma difícil absorção lá no nosso intestino. Então a gente lembra que quando a gente pensa em ferro, a primeira coisa o primeiro alimento, né, que vem na nossa cabeça é o feijão, né? Mas o feijão é um alimento de origem vegetal. E o resultado disso é que esse alimento vai apresentar ferro férrico em grandes proporções. E aí acaba sendo uma fonte de ferro pouco eficiente, né? Porque apesar da gente ingerir uma boa quantidade de ferro no feijão, mas a gente acaba tendo dificuldade de fazer essa absorção no intestino. Porém, as plantas também apresentam o ferro, o Fe2+, que é chamado de ferro ferroso, e que ele vai ter uma absorção mais fácil lá no nosso intestino. Mas, o que vai acontecer? Esse ferrinho aqui, ó, ele é encontrado em uma proporção muito pequena lá nos vegetais. Então, moçada, deixa eu falar uma parada aqui para você. As melhores fontes de ferro que a gente tem na natureza são os alimentos de origem animal, né? O fígado, o ovo, o leite. E em quarto lugar, a gente poderia colocar o feijão aí na brincadeira, né? Então, quando a gente desenvolve anemia, né, por falta de ferro, é mais interessante fazer essa reposição do ferro utilizando alimentos de origem animal do que alimentos de origem vegetal, que são ricos nesse cara aqui, ó. Tem dificuldade de ser absorvido no intestino. Mas, moçada, nossa aula aqui ela tá cheia de reviravoltas. Existe uma magia, existe uma mandinga, existe um macete que a gente pode fazer para transformar esse ferro férrico aqui, ó, que é o ferro 3+, em ferro ferroso, que é o ferro 2+. E o grande lance dessa transformação está associada com a vitamina C, em que a vitamina C, moçada, ela reduz o ferro férrico e forma o ferro ferroso. Nossa, Rafa, o que é esse lance aí de reduz, hein? O que significa isso, Rafa? Fala para mim. Ô, Tchutchuco, tu vai precisar lembrar lá das suas aulas de química agora, hein? Tu vai lembrar o seguinte, ó. Toda vez que um elemento recebe elétrons, eu digo que esse elemento sofreu uma redução. E toda vez que um elemento perde elétrons, aí eu vou dizer que esse elemento sofreu uma oxidação. Ai, tchutchuco. Ó, recebeu, ele reduz, perdeu, ele oxidou. Fechou, tchutchu? Então eu vou fazer um esqueminha aqui, ó, para melhorar essa nossa brincadeira, né? Coloquei o ferro férrico aqui desse lado, ferro ferroso bem aqui. E eu vou lembrar o seguinte, ó, moçada, ferro férrico, como é que é a brincadeira? Esse camarada aqui, ele vai ser considerada a forma oxidada do ferro e a gente vai apresentar uma dificuldade de absorção lá no intestino. Enquanto, fofinhos e fofinhas, que o ferro ferroso, ele vai ser considerada a forma reduzida do íon ferro e a gente vai ter uma grande facilidade de absorver esse camarada. Tá, Rafa, mas como é que a gente transforma isso nisso? Ah, é só a gente fazer uso, ó, moçada, junto com o feijão, por exemplo, a gente consome também vitamina C. Ih, Rafa, pode ser a vitamina C da laranja? Pode. Pode ser qualquer vitamina C fresca, né, que você encontra na natureza. E qual é que é a grande magia aqui, ó? A grande magia é que a vitamina C, ela perde elétrons com muita facilidade, né? Então a vitamina C se oxida e no que ela perde esse elétron, o elétron vai bater lá no ferro férrico. E aí o resultado disso, é aquilo que antes era ferro férrico, como recebeu um elétron, ele reduziu. Ah, aí se transformou em ferro ferroso, né, Rafa? Uhum. E essa transformação está acontecendo lá no teu intestino. E resultado, moçada, tu vai conseguir absorver o ferro de uma forma muito mais eficiente se você fizer o consumo de alimentos vegetais associado lá à vitamina C, por exemplo, né? Então, aquela feijoada com laranja é sensacional para aumentar a capacidade de absorção. Beleza, tchutchus?
Aí, fofinhos, um outro lance muito legal que a gente vai trazer aqui para começar a encerrar a nossa aula é que o ferro ele também vai fazer parte da composição de várias outras moléculas, né? A gente comentou já que ele faz parte da hemoglobina. A gente lembra, tchutchucos e tchutchucas, que a hemoglobina é uma proteína que a gente encontra no sangue e está relacionado com o transporte de oxigênio e gás carbônico. Uma outra molécula que o ferro também faz parte é conhecida como mioglobina. Ô, Rafa, o que é essa proteína aí? Ô, Tchutchu, a mioglobina é basicamente a hemoglobina do músculo. Ah, então peraí, a hemoglobina está no sangue, é, Rafa? É. E a mioglobina está onde, Jesus? Ela está lá no nosso músculo. E para que ela serve? Simplesmente, a mioglobina dentro do músculo vai puxar o oxigênio que está no sangue para dentro do músculo, né? A mioglobina ela tem um viés aí de tornar essa oxigenação muscular muito mais eficiente. Inclusive um lance super interessante aqui, moçada, quando a gente come carne vermelha, que a gente corta a carne, sai aquela aguinha vermelha e a gente gosta de chamar aquilo ali de sangue. Ih, Rafa, não é sangue não? É não, fofuxo. O músculo, moçada, ele vai apresentar bastante mioglobina. Então, quando você está cortando a carne, aquele líquido que está se desprendendo era o líquido que estava dentro das células musculares, que é rico em mioglobina. Então, o que está perdendo ali não é sangue não, hein, fofinho? É mioglobina. Ah, é mesmo? É mesmo. E esse outro camarada aqui, citocromos. Ah, citocromos é uma longa história, fofinhos, mas eu vou comentar, ó, que é uma proteína que está lá dentro das nossas mitocôndrias. A gente lembra que mitocôndria é uma organela, né? Uma estrutura que mora dentro das nossas células. Está relacionado com um fenômeno importantíssimo conhecido como respiração celular. Rafa, eu lembro que a respiração celular a gente conversou lá naquela aula de água, não foi? Foi, tchutchu. Que foi que a gente falou naquela aula? Que a respiração celular consome glicose e oxigênio para produzir CO2 e água, liberando energia, né? Então a gente vai perceber que a respiração necessita de oxigênio. Os citocromos têm ferro na sua composição justamente para puxar esse oxigênio para dentro da mitocôndria. Amigo, a biologia é linda, é sensacional, é tudo perfeitinho, cara, é maravilhoso, mano. E, fofinhos, para fechar aqui então o nosso bate-papo, a gente encerra falando sobre o nosso querido iodo, que também de vez em quando gosta de aparecer aí nas questões e nas provas, né? O iodo é um elemento que vai fazer parte da composição de alguns hormônios importantes, como é o caso dos hormônios tireoidianos, conhecidos como T3 e T4. Essa letra T representa a inicial de uma substância que é utilizada para a fabricação desse hormônio, que é chamada de tirosina. Tirosina é um tipo de aminoácido que a gente também vai estudar no futuro. Quando tu pega uma tirosina e junta com 3 iodos, aí você forma um hormônio chamado T3. Quando tu pega a tirosina e junta com 4 iodos, aí você vai chamar esse hormônio de T4. Ah, então isso aqui é o número de iodos? Aham, T3 e T4. E aí, o que esses hormônios fazem da vida no nosso organismo? Eles aumentam a atividade metabólica das nossas células, aumenta a atividade de reações químicas, né? Principalmente aquelas que estão relacionadas com a respiração celular. E aí, em determinadas situações, a gente pode desenvolver essas duas doencinhas aqui, ó. Uma conhecida como hipotireoidismo, que é quando a gente produz pouquíssimo T3 e T4. Então a nossa atividade metabólica também cai muito, o nosso organismo trabalha de uma forma muito lenta. E o hipertireoidismo, que é quando a gente produz T3 e T4 demais. E aí a nossa atividade metabólica ela é alta demais. Lembrando que esses são dois distúrbios, né, do funcionamento normal do organismo. Cada um deles tem causas e consequências diferentes, mas basicamente é isso. O hipotireoidismo, pouco T3, pouco T4. Hipertireoidismo, muito T3, muito T4.
Ô Rafa, depois a gente vai conversar melhor sobre isso? Vai, tchutchu, relaxe. A gente ainda tem muita coisa para falar ao longo do curso, mas eu só queria te adiantar uma coisinha, ó. Uma das causas mais famosas, não é a mais comum hoje em dia, mas a mais famosa nos vestibulares de hipotireoidismo é a falta de iodo na dieta. Porque pensa comigo, ô fofinhos, se você não tem iodo, como é que você vai fabricar T3 e T4? Você não fabrica, meu velho. Então, essa carência alimentar, ela leva a essa redução na produtividade desses dois hormônios. Valeu, tchutchucas? Então é isso aí, moçada. A gente vai chegando ao final aqui da nossa aulinha. Vamos ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Falou! Salve, salve! Seja bem-vindo a mais uma aula de Biologia. E nessa aula nós vamos fazer resolução de questões sobre o assunto de sais minerais e íons. Vamos nessa! Maravilha, rapaziada! Pegando então aqui a nossa primeira questãozinha, olha só o que ela diz, ó. Dois sais minerais extremamente importantes são o sódio e o potássio. Na verdade, na questão ele está querendo se referir a íons, né? Então ele deveria ter dito dois íons extremamente importantes são sódio e potássio, mas ok, você vai se deparar com isso de vez em quando nos enunciados, tá bom? Que atuam no funcionamento das células nervosas, permitindo que haja... Ei, Tchutchuco, lembra comigo aqui, ó. A gente discutiu nas aulas que o sódio e potássio são dois elementos importantíssimos para que aconteça a propagação do impulso elétrico lá nos neurônios. Então, quando a gente vem para as alternativas, a gente pega aí a apoptose, que é um mecanismo de suicídio celular, que não está diretamente relacionada com sódio e potássio. Fagocitose também é um outro processo que não tem nada a ver com o impulso elétrico, que é quando a célula vai lá, uma moçada, e engloba uma partícula extracelular. Propagação do impulso nervoso, que é o nosso gabarito aí, hein, rapaz? Olha só, propagação do impulso nervoso. Letra C, secreção de substâncias, produção de ATP para respiração celular. A gente fica mesmo com a letra C. Maravilha, fofinhos? Vamos lá dar uma olhada então na questão 2. Olha o que ele diz. Sabemos que diversos íons atuam em nosso corpo desempenhando as mais variadas funções. Um exemplo desses íons é o cálcio, que, letra A, atua na formação de ossos e dentes. Ô Rafa, tu falou uma coisa para mim, né? Que o cálcio participa de vários fenômenos. O cálcio participa da contração muscular, ele participa da coagulação sanguínea, ele também vai fazer parte, moçada, da comunicação sináptica, mas você vai lembrar que o cálcio também pode se associar com outros elementos, formando os sais de cálcio, né? Onde vai entrar, portanto, a formação de um sal super bacaninha, conhecido como hidroxiapatita. A gente falou na aula de teorias. A hidroxiapatita vai fazer parte da composição mineral de ossos e dentes. Inclusive, a gente lembra aí que os ossos eles têm 50% da sua composição mineral garantida pela hidroxiapatita e os outros 50% vai ter uma composição orgânica, principalmente uma proteína conhecida como colágeno. E aí você lembra, moçada, que a hidroxiapatita traz dureza aos ossos e dentes e o colágeno ele vai trazer uma certa flexibilidade para esses órgãos para reduzir o risco dessas estruturas sofrerem fraturas. Não sei se você já ouviu falar numa doencinha chamada de ossos de vidro. Ah, Rafa, eu já ouvi falar sim, que os ossos ficam bem frágeis e quebradiços, não é mesmo? Então, o que acontece nessa doença? Ela também é conhecida como osteogênese imperfeita, no sentido de que os ossos eles são formados na ausência de colágeno. Existe uma mutação genética que impede a fabricação normal de colágeno nos ossos e, portanto, os ossos desses indivíduos ficam formados apenas por hidroxiapatita e o resultado é que o osso perde a flexibilidade e ele acaba se tornando muito duro e, portanto, quebradiço lá na brincadeira. Então é muito legal lembrar
a participação do cálcio enquanto mineral lá nos nossos ossos e nos nossos dentes. Maravilhosa essa letra A, inclusive, tchutchucos, essa aqui vai ser o nosso gabarito, né? Letra B, está presente na composição dos hormônios da tireoide. Vamos lembrar que quem vai fazer parte dos hormônios T3 e T4 da tireoide é o iodo, tá? Letra C, atua na digestão, também não tem muito sentido. Componente extremamente importante das hemácias. Aí a gente vai lembrar mesmo é do ferro, né? Que vai entrar na composição da hemoglobina. E a hemoglobina é uma das principais proteínas formadoras das nossas hemácias, né? Que são as células vermelhas do sangue. E na letra E, faz parte da bomba de cálcio e potássio. Na verdade, ele trollou a gente aí, né? Seria sódio e potássio aqui na brincadeira. Fechou, tchutchucos? Vamos lá, questão 3. Podemos definir a anemia como uma doença em que a quantidade de hemoglobina no sangue está baixa. A hemoglobina é um pigmento responsável pelo transporte de oxigênio e é composta principalmente por, moçada, hemoglobina, a gente não tem nem o que fazer aqui, né? Ela vai ser composta principalmente por ferro, tá? O cloro, ele não entra na participação de moléculas orgânicas. O cálcio, a gente pode encontrar ele na forma de sais, né? Como é a hidroxiapatita. Magnésio pode entrar na composição, por exemplo, da clorofila. Lembrando que é o magnésio que dá a coloração verde à clorofila. Iodo, vamos lembrar que ele vai fazer parte da composição dos hormônios T3 e T4, que são os hormônios tireoidianos, tá? Mas eu queria trazer um detalhe muito bacana aqui sobre anemia, fofinhos. A questão definiu aí anemia de uma forma muito bacana. Ela definiu a anemia como sendo uma situação em que o indivíduo vai apresentar baixos níveis de hemoglobina. E isso é verdade. Agora, como consequência da anemia, né, como sintomas lá na brincadeira, o que a gente vai observar, tchutchucos e tchutchucas? Em primeiro lugar, se eu não tenho hemoglobinas, dificilmente eu consigo produzir hemácias. Então eu vou apresentar também, ó, baixos níveis. Eita, Rafa, olha só, de hemácias, tchutchucos. E se eu tenho poucas hemácias, eu vou apresentar uma baixa oxigenação dos tecidos. Consequentemente, fofinhos e fofinhas, se eu tenho uma baixa oxigenação dos tecidos, aí o indivíduo pode apresentar tontura, ele pode apresentar cansaço, né? Ele vai poder apresentar uma série de sintomas relacionados à falta de oxigênio nos tecidos. Maravilha? Queria lembrar para vocês, fofinhos e fofinhas, que existem 3 tipos de anemia. Uma delas é conhecida como anemia ferropriva, vai ser conhecida como ferropriva, ou também chamada de anemia ferropênica. Esse tipo de anemia aqui, ela vai ser causada por falta de ferro lá na nossa dieta, né? Então, o indivíduo que tem uma alimentação muito restrita, né, não vai conseguir assimilar, absorver ferro suficiente para construir as suas hemoglobinas. Mas eu vou lembrar para vocês que existem outras causas também das anemias, como é o caso da anemia falciforme. Também vai ser conhecida como ciclemia. Aqui a gente vai ter, ó, uma mutação genética no gene da hemoglobina. A gente vai ter uma mutação no gene da hemoglobina e essa mutação aqui, ela vai impedir a produção
de hemoglobinas normalmente, e aí o indivíduo também acaba apresentando todos esses sintomas. Claro que é uma parada mais complexa, quando a gente for avançando, a gente vai conversando melhor sobre isso. E por último, tchutchucos e tchutchucas, a gente tem um terceiro tipo de anemia, que é conhecido como anemia perniciosa, e aqui, na verdade, o que vai causar esse terceiro tipo de anemia vai ser a falta, vai ser causada pela falta de duas vitaminas. Uma vitaminazinha chamada de vitamina B9 e uma outra doidinha conhecida como vitamina B12 aqui na conversa. Ah, Rafa, então a anemia não é tudo a mesma coisa não, né? Mais ou menos. Os sintomas da anemia é basicamente o mesmo. Mas existem várias causas para a anemia. Se for falta de ferro, aí você não vai conseguir produzir hemoglobinas. O nome dessa anemia se chama ferropriva. Se for por uma questão de mutação genética, aí a gente já vai chamar de anemia falciforme, também pode chamar de ciclemia. Mas se a bronca for falta de vitamina B9 ou falta de vitamina B12, você tem os mesmos sintomas, você não consegue produzir hemoglobina do mesmo jeito. O problema é que agora você vai chamar de outro nome, você vai acabar chamando de anemia perniciosa. Maravilha, moçada? Então, uma pinceladazinha rápida aí sobre o que é anemia e as suas possíveis causas, né? Suas várias possíveis causas. Muito bem, então questão 3 já foi aí, ó. Letra E. Questãozinha número 4. Elementos que fazem parte da constituição das moléculas de ATP, clorofila e hemoglobina são, respectivamente. Moçada, o ATP é uma molécula extremamente importante ao nosso organismo. Ela funciona como um reservatório temporário de energia, onde de vez em quando o nosso organismo vai recorrer a esse armazenamento para extrair a energia necessária para que as reações químicas aconteçam. O ATP ele é constituído por fósforo lá na composição dele, por isso que tem P aí na sigla, né? Adenosina trifosfato. Então a gente vai lembrar que o fósforo é um elemento importantíssimo para a composição do ATP. Quando a gente vai lá nas alternativas, então a gente procura na letra C, ela representa, portanto, o fósforo que está lá na molécula de ATP. Clorofila, a gente já conversou várias vezes aqui, a gente vai lembrar que clorofila ela é formada por magnésio, né? O magnésio ele entra na composição da clorofila, depois a gente vai estudar melhor sobre isso. E por último, tchutchucos, mais uma vez, a nossa querida, famosíssima hemoglobina aparecendo de novo aqui na conversa. Então, rapaziada, nessa questão 4 a gente vai ficar com letra C, fósforo, magnésio e ferro, respectivamente, fazendo parte da molécula de ATP, clorofila e hemoglobina. Ô, Rafa, você poderia falar um pouco mais aí sobre o ATP? Moçada, a gente vai ter uma aula exclusivamente para falar sobre o ATP, como ele é produzido, como é a sua constituição química. Por enquanto, saiba simplesmente que o ATP é uma molécula que armazena temporariamente energia e quando o nosso organismo precisa dessa energia rápida, né, para que as reações possam acontecer quase que instantaneamente, a gente recorre à energia que a gente armazenou no ATP, né? É como uma moeda energética. E no futuro, com certeza, a gente volta para conversar mais sobre isso. Maravilha, Chuchu? Vamos para a nossa última questãozinha de hoje. Baseando-se nos seus conhecimentos sobre sais minerais, associe as colunas abaixo. Então, tem o ferro, flúor e magnésio. Vamos pegar aí, ó. Primeiro, participa da composição da hemoglobina. Vai, manda bala. Ferro. Fortalece os dentes. Quem vai participar disso aí, moçada? Principalmente o flúor. Eu vou lembrar que nos ossos a gente tem um mineral chamado de hidroxiapatita, onde quem vai fazer parte? Cálcio, fosfatos, né? Quando a gente vai lá para os dentes, a gente, além da hidroxiapatita, encontra também a fluorapatita.
que nesse caso, ao invés de você ter cálcio na composição, você vai ter flúor na composição, né? Então o flúor meio que substitui o cálcio, formando um mineral extremamente rígido, que é o caso lá dos nossos dentes, né? Então fluorapatita, entra lá o flúor na composição mineral dos nossos dentes. E por último, forma a clorofila, magnésio, né? Foi bem batido aí, né? Essas informações, então vou ficar com 1, 2 e 3. E é isso aí, rapaziada. A gente vai encerrando por aqui a nossa aula de resolução de questões. Espero que tenha dado aí para dar uma complementada na teoria desse assunto. E é isso aí, galera. Vamos ficando por aqui. Um grande abraço. Até a próxima. Falou!